Bom dia, boa tarde, boa noite. Com a graça de Deus, estamos iniciando o segundo dia da novena a São Bento. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia, irmãos e irmãs. Sempre vou deixar aqui o bom dia, boa tarde, boa noite, porque sei que cada um está rezando no horário possível e quero aqui agradecer a sua participação, por esse compromisso que você faz com o Senhor de fazer essa meditação, de fazer esta novena. Isso é agradável ao Senhor. E que bom que nós estamos todos aqui reunidos, com muito carinho a viver este momento. Nós somos cerca de 60 pessoas por aqui no nosso grupo. Temos o grupo do Brasil também, que está separado por conta do fuso horário, mas sei que muitos de vocês também compartilham. Então, Deus abençoe a cada um. Muito obrigada e vamos juntos caminhar no segundo dia da novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que neste momento o Espírito Santo já esteja acalmando o nosso coração, para que nós possamos estar atentos aos nossos, que os nossos ouvidos estejam dóceis a ouvir o que o Senhor traz para nós na nossa novena. E claro que nós vamos iniciar com a oração da medalha de São Bento. O PDF está disponível para você aí no nosso grupo da novena. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A oração da medalha de São Bento é um símbolo de fé. É uma oração de libertação. E agora vamos pedir a intercessão de São Bento para a graça que você ontem, com muito carinho, já colocou ao seu coração, dizendo ao Senhor que nesses 9 dias, pela intercessão de São Bento, é a necessidade, é a graça que você necessita, juntamente deste grande intercessor contra, que nos auxilia, intercede por nós contra todas as ciladas do inimigo. Glorioso Patriarca São Bento, que no silêncio vos entregastes todo a Deus, servindo com o espírito de penitência e santa pureza, e vos mostraste servindo sempre compassivo para com os necessitados, fazei que também eu, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenha auxílio em minhas necessidades. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que dos vossos devotos se afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai-me do Senhor a graça. Neste momento, diga qual é a graça que você pede, a intercessão de São Bento neste dia. Que com toda a confiança vos suplico, finalmente vos peço, que terminada a peregrinação neste mundo,
possa convosco louvar a Deus, convosco no paraíso. Amém. E vamos à nossa meditação no dia de hoje. Nós nos recordamos que ontem São Bento então retira-se de Roma, retira-se da capital, pois ele não estava ali feliz com o que estava vendo, os companheiros vivendo de uma forma vazia, e ele com o coração cheio de sabedoria e ardente por Deus, ele então resolve se isolar para poder se entregar totalmente ao Senhor. E assim ele se mantém isolado em uma gruta nas montanhas da Úmbria. Neste local, ele vai se dedicar à vida de oração, meditação e a diversos exercícios para a santidade. Ali São Bento viveu por 3 anos como eremita. Eremita, ele vem do latim, significa aquele que se retira para o deserto a fim de lá viver entregue a Deus, na oração, no silêncio e na solidão. E a meditação de hoje vai então nos convidar a olhar, prestar bastante atenção nessas palavras: oração, silêncio, solidão. Nós podemos observar que São Bento sentiu essa necessidade. Ele observou que para ele se entregar totalmente ia precisar de mais. O mundo oferece muitas oportunidades, estava difícil de ali talvez manter o propósito. Então ele tinha esse desejo ardente de estar ali. Com certeza foram 3 anos difíceis, de constante oração, fé, de alimento escasso, frio, talvez animais perigosos, pouco alimento, mas ele se manteve. Ele precisava desse silêncio, ele precisava ser quebrado, ele queria se desapegar de todas as coisas, para que ele pudesse ali conseguir fazer com que Deus fosse o controle da sua vida. Não com que a sua carne, os seus prazeres, os seus desejos, a sua gula fosse ali o controle da sua vida. Ali São Bento aprendeu a controlar o olhar, a controlar os pensamentos sobre ele, sobre os outros, a saber escutar a voz de Deus através da intimidade, do silêncio, da oração. São Bento aprendeu a se conhecer. São Bento conseguiu enxergar os seus defeitos. Passou por tantas provações, vivendo com tão pouco alimento, mas vivendo o jejum que a nossa Santa Igreja tanto nos pede e nos auxilia tanto a encontrar a voz do Senhor através dessa penitência que a Igreja nos pede. Eu digo por mim, porque várias vezes já consegui alcançar esse propósito de jejuar de algo que me satisfaz muito, de que me faz perder o controle, mas que quando eu faço essa penitência, faço esse jejum, eu consigo observar a graça de Deus, consigo observar a voz de Deus me instruindo, me orientando. Mas como que nós vamos fazer para compreender esse silêncio, compreender o valor do silêncio? No meio da nossa sociedade, com tantos ruídos, tecnologias, distrações, não dá para fugir para uma montanha muitas vezes, não é verdade? E aonde que vai ser esse refúgio? É nesse silêncio, é na oração, é no fechar a porta do quarto. Está escrito na Sagrada Escritura, fechar a nossa porta do quarto para que possamos estar junto do Senhor. Infelizmente, muitos de nós passamos a enxergar o silêncio como uma ausência, algo negativo.
E assim a gente passa a ter uma visão que vai gerando um bloqueio e a gente não consegue mais viver de maneira profunda a nossa espiritualidade e os nossos momentos, gente, de intimidade com o Senhor. O silêncio, na verdade, é o início de toda a conversa com Deus, com os outros e até mesmo conosco. E a oração está unida ao silêncio, porque é através dela que nós vamos fazer um caminho de interiorização. Isso mesmo, um caminho interior, um impulso que vem do coração. Nós temos a necessidade de um mundo interior. Muitas vezes a gente está disperso, só vivendo esse mundo aqui, porque é tanta coisa, não dá tempo. Mas a gente precisa desse mundo interior, um gosto natural pela solidão, pela experiência de deserto. Desse deserto, gente, desse deserto que São Bento aqui viveu durante 3 anos. Mas que ao longo dessa novena você vai ver o que esses 3 anos gerou, frutificou, jorrou água viva em todo o servir de São Bento. E o Senhor nos convida hoje a pedir a intercessão de São Bento. Ele que sabe muito bem o que é suportar a solidão, as provações. Ele que sabe que é passar por todos os desejos ali de satisfazer os seus prazeres e não poder. Pedir a São Bento que nos dê um pouquinho de toda a força que ele teve para vencer todas as nossas próprias tentações, a não desanimar nos nossos desertos da vida. Através da oração e do silêncio, nós vamos nos encontrar com o Senhor, nós vamos nos encontrar, nós vamos permitir nos moldar. E a gente fala, mas nossa, como que eu não vou desanimar num deserto da minha vida? Ei! Nós temos que parar de pensar que o deserto é aquele lugar seco, quente e que não tem nada para nos oferecer. E muitas vezes nesses desertos, que às vezes acontece repetidamente na nossa vida, nós temos que fazer desse deserto ali jorrar água. Nós temos que encontrar o oásis. Nós temos que fazer flores brotarem, nascerem. Fazer gerar vida nova. Através de algo que a gente fala ali não tem vida, é seco, não tem nada. Ah, tem sim. Sim, desse deserto eu vou fazer virar um mar grandioso de amor, de fidelidade a Deus, de uma vida nova para você mesmo. É nos desertos que o Senhor nos oferece amadurecimento espiritual, nos convidando para rezar, mas também nos fazendo nos conhecer, para que às vezes o Senhor não quer que nós passamos a vida inteira sendo pessoas bobas, aceitando tudo. Não, Ele quer que nós sejamos justos, que nós sejamos amados, que nós nos amemos. E muitas vezes vai acontecer dentro desses desertos da vida, que a gente só vê algo negativo, que a gente não vê nada de bom. É dali que vai vir a nossa força. É dali que vai vir o dobrar dos nossos joelhos. É dali que a gente conhece a Deus, conhece a nós, conhece também o coração, o olhar do irmão, que às vezes está ali, no olhar dele, suplicando por socorro, em tristeza, depressão, crises, tiques, que muitas vezes a gente para até para tirar sarro. E a gente não observa todo o sofrimento guardado no coração dele. E muitas vezes isso está também guardado no nosso coração. E comecemos por nós, sob a intercessão de São Bento, a nos dar, auxiliar a esse dom da oração, do silêncio, de enxergarmos os desertos da vida como um presente, uma graça que Deus oferece a nós. Amém?
Vamos então, neste momento, fazer a nossa pequena oração, a nossa oração rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Obrigada, Senhor, porque tantos hoje, através de São Bento, nos ensinastes o valor da oração, do silêncio, da alegria de viver os desertos da vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aqueles que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Façamos juntos a oração conclusiva da novena. Ó Deus, que fizeste o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho de vossos mandamentos. Por vosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que hoje nós possamos levar isso ao nosso coração e talvez iniciarmos, se talvez não temos ali essa rotina de fazer oração, de estar rezando todos os dias, de estar com o Senhor todos os dias. Vamos oferecer ao Senhor 5 minutos, fechar a porta do nosso quarto, nos colocar no silêncio, nessa solidão sadia, para ouvir a voz do Senhor. Não só para falar, deixa Ele falar também. Assim nós vamos nos conhecendo, o Senhor vai nos corrigindo, vai nos amando, vai nos fortificando e nós vamos conseguindo também a entender a verdadeira alegria de sermos filhos dele. Deus abençoe. Com a graça de Deus, amanhã estaremos aqui novamente. E nós estamos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.